Hoje, vamos fazer uma viagem ao passado para conhecer os mistérios de uma mansão abandonada que permanece praticamente intocada há muitos anos. Construída em 1971, esta impressionante propriedade já foi o orgulho de uma família que escondia um segredo sombrio. De origem chinesa, eles enriqueceram atuando no mercado imobiliário, mas poucos sabiam que toda aquela vida de luxo, cercada por uma residência imponente, acabamentos sofisticados e diversas propriedades de alto padrão, era sustentada por dinheiro obtido de forma ilícita. Sem levantar suspeitas por muito tempo, a família utilizou recursos desviados de seus negócios para adquirir diversas mansões de alto padrão, incluindo esta. O imóvel impressiona pelo tamanho, pela arquitetura e pelos detalhes preservados ao longo das décadas, revelando o estilo de vida luxuoso que seus antigos proprietários levavam. Porém, a verdade acabou vindo à tona. Cerca de 10 anos atrás, as autoridades descobriram o esquema e o governo confiscou todas as propriedades pertencentes à família, entre elas esta residência. Desde então, a mansão permanece vazia, preservada como uma verdadeira cápsula do tempo. Então, venha comigo para descobrir o que ainda restou deste lugar. Fala pessoal, Casas e Suas Histórias mais uma vez com vocês. Estamos de volta para mais uma exploração e hoje vamos explorar esse lugar incrível. Vamos começar pelo hall de entrada. Como mencionei antes, o destaque é esta elegante escadaria curva em madeira. O acabamento continua firme e transmite uma sensação de muita qualidade. Apesar de a casa praticamente não ter recebido reformas desde sua construção, sua estrutura permanece extremamente sólida. O piso de cerâmica continua em ótimo estado, e vale a pena observar este papel de parede. Pelo toque, dá para perceber que ele foi pintado à mão, o que torna o acabamento ainda mais especial. Parece que eles pintaram esse desenho floral em toda esta parede. Também temos um pequeno lustre aqui, e bastante luz natural entrando, o que deixa o ambiente muito bonito. Uma das coisas que mais gosto em escadas como esta é este pequeno patamar. No meu caso, eu colocaria uma estátua ali. Muita gente prefere colocar plantas, mas eu escolheria estátuas, objetos decorativos ou qualquer peça que deixasse o espaço ainda mais bonito. Reparem também nessas luminárias. Eu costumo brincar chamando esse tipo de luminária de ceiling tiris. A casa tem uma planta bem aberta. Agora vamos seguir para a direita do hall de entrada, passando por estas belas portas francesas. Aqui encontramos o que parece ser um dos principais ambientes da casa, ou talvez até a sala de jantar, já que a cozinha fica logo ali ao lado. Na verdade, acredito que este espaço seja mesmo uma sala de jantar. O piso de madeira é realmente muito bonito. Aliás, todo o trabalho em madeira desta casa é impressionante. Dá para perceber claramente que ela foi construída nos anos 80 pela grande quantidade de madeira utilizada e pelos tons de marrom presentes em praticamente todos os ambientes. Do outro lado, há mais portas francesas. Também gosto bastante destas grandes janelas, que permitem a entrada de muita luz natural. A princípio, eu diria que esta seria a sala de estar, embora eu possa estar enganado, já que existe esta lareira aqui. E, por sinal, que bela lareira! Tudo parece original. Parece que ela foi utilizada apenas algumas vezes. Mais uma vez, vemos um excelente acabamento em madeira. Fico imaginando que tipo de madeira foi usada aqui. Gostaria de conseguir identificar apenas olhando, mas realmente não consigo. Acredito que esta área servia como um espaço para o café da manhã, e ela leva até a parte dos fundos da casa, onde, curiosamente, não existe piscina. Mas, ao mesmo tempo, eles também deixaram um grande ganso inflável. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Como eu disse, não há piscina nos fundos, porém o terreno é muito bom. Se estivesse todo o paisagismo, o visual ficaria realmente incrível. Lá atrás também há algumas flores, não lembro o nome delas, que estão florescendo em tons de rosa e vroto. Este ambiente é bem amplo e aberto.
Se eu tivesse que imaginar a disposição original, diria que aqui ficava um canto para o café da manhã. Caso este fosse um espaço de convivência, o sofá provavelmente ficaria nesta área, com a televisão ali em frente. Mas como ser uma casa da década de 80, talvez não fosse exatamente assim. A principal sala de estar provavelmente era outro ambiente. Mesmo estando desocupada há tantos anos, impressiona o excelente estado de conservação da casa. Ainda vemos as bigas de madeira no teto e o acabamento com textura típica da época. Seguindo em frente, chegamos à cozinha. Reparem no papel de parede. Ele tem um desenho floral que combina até com as cortinas que continuam penduradas no lugar. Agora olhem para a cozinha. A bancada possui exatamente o mesmo acabamento do piso. Particularmente acho uma escolha um pouco estranha, mas cada um tem seu gosto. O mais curioso é que os eletrodomésticos parecem bem mais novos do que a casa. A geladeira, por exemplo, é de um modelo mais recente. Claro que não restou nada dentro dela, embora ainda tenha um cheiro desagradável. Aqui está o forno. A casa também está sem energia elétrica, já que há a intenção de demolir o imóvel. Olhando nesta direção, dá para ver um antigo quadro de fusíveis. Antigamente, muitas casas utilizavam esse tipo de sistema elétrico. A cozinha é muito bonita e conta com bastante espaço nos armários. Todos continuam em ótimo estado de conservação. Na verdade, se alguém quisesse morar em uma casa com esse estilo mais antigo, ela estaria praticamente pronta para ser ocupada. Aqui, por exemplo, existe um suporte para armazenar garrafas de vinho, formando uma pequena adega embutida. E olhem também este fogão antigo. A parte central parece ser uma espécie de grelha, estou certo? Não tenho 100% de certeza se é exatamente para isso. Mesmo assim, continua sendo um lugar muito interessante. É triste ver uma casa tão boa simplesmente abandonada, sabendo que em breve ela será demolida. Saindo da cozinha, chegamos a um corredor. Mais uma vez, o piso de madeira chama a atenção. Neste ambiente, há detalhes em tons de rosa, além de uma iluminação regulável. É possível deixar o espaço bem iluminado ou optar por uma luz mais sóbria. Imagino que esta seja uma daquelas casas típicas dos anos 80, em que alguns cômodos tinham detalhes em rosa e azul, algo bastante comum naquela época. Assim como no outro ambiente, há também uma pequena área para sentar. Fora isso, o grande destaque deste cômodo continua sendo o belo piso de madeira. Seguindo pelo corredor, observem também o papel de parede. Que tipo de estampa é essa? Vocês sabem? A casa inteira conta com um sistema de interfone. Pelo que parece, também é possível reproduzir áudio por todos os ambientes. Logo adiante, encontramos alguns pares de calçados deixados para trás, como os chinelos e sandálias. A princípio, achei que estivéssemos entrando na suíte principal, mas na verdade chegamos a uma área diferente da casa. Aqui fica a lavanderia e também um pequeno banheiro. Neste banheiro há uma inscrição em chinês. A decoração segue um tom de verde, parecido com verde-menta. O vaso sanitário combina com a cor das paredes e também da pia. Agora fiquei curioso para saber o que está escrito aqui. A tradução diz: o vaso sanitário está quebrado com uma faca. Foi isso que apareceu, mas sinceramente não entendi o significado. Aqui também há um pequeno armário, provavelmente usado para guardar casacos e outros itens.
Esta porta parece levar até a garagem. E realmente leva. A casa possui uma garagem para 3 veículos. É um espaço bem amplo. Não há muita coisa para mostrar aqui, mas vale destacar o tamanho da garagem. Afinal, sendo uma casa tão grande, faz sentido que ela comporte 3 veículos. Ao lado fica a lavanderia. E observem esta pia. Ela é toda feita de granito. Esta pia é toda de granito, o que é bem curioso. De longe eu achei que fosse outro material, mas chegando perto dá para ver que é realmente granito. Ainda ficaram alguns shorts aqui dentro. Parecem ser bermudas de banho. Não há muita coisa acontecendo neste cômodo. Agora esta máquina de lavar é bem moderna. Então me faz pensar que alguém ainda morou aqui por um tempo depois, mas nunca chegou a reformar a casa. Se fossem moradores mais idosos, isso faria sentido. A secadora, por outro lado, parece bem mais antiga. Fico pensando se deixaram mais alguma coisa por aqui. Olhem isso, um aspirador antigo, Sweep and Groom. Faz tempo que não vejo um desses em lugares abandonados como este. Dá para notar também o estilo dos armários da época, com essas portas de correr. Eles ainda são comuns hoje em dia, mas muita gente acaba substituindo por modelos mais modernos. Bom, isso encerra a parte de baixo da casa. Agora é hora de subir e ver o que ainda restou no andar de cima. Pronto, chegamos ao andar de cima e a primeira coisa que chama a atenção são as cores. Olhem só, azul à esquerda e verde à direita. Vamos começar pelo quarto azul. Ele ainda tem aquele carpete felpudo clássico da época. Não há muitos objetos deixados para trás, mas o ambiente parece completamente parado no tempo. Aqui também é uma parte do sistema de interfone. Posso dizer que se eu tivesse uma casa com esse sistema, seria exatamente assim que eu acordaria todo mundo todos os dias. Olhem isso, o carpete continua até aqui dentro também, e ainda existe uma pequena porta escondida ao fundo. Precisamos ver onde isso leva. O quê? Tem mais carpete lá dentro? Acho que vamos ter que entrar para conferir. Vamos tentar rastejar um pouco aqui. Há teias de aranha por toda a parte. Isso é literalmente uma espécie de quartinho secreto. Que estranho, tem carpete até aqui dentro. No máximo caberiam umas 2 pessoas sentadas nesse espaço. É realmente muito estranho. Vou fechar isso de novo. Um pequeno cômodo secreto dentro do armário. Mais uma vez vemos essas portas de correr com acabamento em madeira. Como comentei antes, hoje em dia muita gente substitui esse tipo de porta por modelos mais modernos, mas esta casa praticamente não foi modificada desde os anos 80, com exceção de alguns eletrodomésticos. Este quarto é completamente azul. O ambiente inteiro segue essa cor, mas é uma cor bastante agradável e tranquila. Se você estivesse se sentindo para baixo, acho que um quarto assim até ajudaria a melhorar o humor. Agora vamos atravessar o corredor e entrar no próximo quarto. Aqui encontramos um carpete felpudo amarelo. Nossa, isso é muito retrô. Achei incrível. Neste cômodo deixaram um quadro branco e também um painel cheio de alfinetes. As janelas são bem bonitas e ainda permanecem com essas pequenas cortinas instaladas. Vamos ver o que há dentro deste armário. Será que também existe um compartimento secreto aqui? Não, desta vez não. Mas encontrei essa estrutura metálica, provavelmente usada para organizar sapatos. Faz sentido, embora eu nunca tenha visto algo assim dentro de um armário.
Quanto às paredes, elas têm um tom de verde, embora seja difícil identificar exatamente qual. Dependendo do ângulo, parecem brancas, mas de outros pontos de vista ficam com uma tonalidade esverdeada. Saindo deste quarto, encontramos novamente o mesmo papel de parede que vimos no andar de baixo. Pela disposição da casa, acredito que este corredor leve até a suíte principal. Imagino que fosse usado para guardar sapatos, chapéus ou gravatas. Logo ao lado existe outro armário semelhante. Talvez fossem armários separados, um para cada pessoa. Antes de entrar no que acredito ser a suíte principal, há um pequeno cômodo à direita. É um ambiente bem pequeno e, pelas peças instaladas nas paredes para pendurar objetos, acredito que tenha sido transformado em um armário extra. Também há um pôster deixado aqui dentro, mostrando uma bela praia, provavelmente no Havaí ou em algum lugar com muitas palmeiras. Se alguém souber exatamente onde fica esse lugar, me diga. Pelo que estou vendo, minha impressão é que este era um quarto adaptado para funcionar como um closet, o que faria bastante sentido, já que toda esta área corresponde à suíte principal. Estes armários são claramente os closets. Também há outro armário aqui, embora seja menor. Por isso, acredito que aquele outro cômodo tenha sido transformado em um closet adicional. As portas de correr com espelhos ainda estão no lugar. E pelo visto, minha impressão estava certa. Este realmente é o quarto principal. É um ambiente bem espaçoso. A cama provavelmente ficava encostada nesta parede, aproveitando este belo painel de fundo. Também há algumas luminárias embutidas. O papel de parede possui uma textura interessante. Não sei exatamente que tipo de acabamento é esse, mas o efeito ficou muito bonito. A quantidade de luz natural que entra por essas grandes janelas é impressionante. O terreno está muito bonito. Imagino que uma cômoda ficasse naquela parede. O interior das gavetas é revestido com madeira de cedro, o que é bem interessante, pois ajuda a afastar traças e outros insetos. A casa inteira está muito bem conservada. Este quarto tem uma tonalidade levemente rosada por causa do papel de parede. Aqui também existe um pequeno espaço para entretenimento. Não acredito que eles colocassem uma televisão exatamente aqui. Se fosse o meu quarto, eu colocaria a cama aqui e uma grande TV de tela plana naquela parede. Seguindo por este lado, acredito que chegamos ao banheiro. Isso mesmo, eu estava certo. Dá para perceber facilmente que ele é antigo. O banheiro possui carpete. Observem também o papel de parede. Ele possui detalhes prateados que refletem a luz, criando um leve brilho quando iluminados. Para uma suíte principal, ele é até um pouco pequeno. No primeiro momento, achei que não houvesse vaso, mas ele está escondido atrás da porta. Olhem só, a iluminação daqui também é bem bonita. A iluminação é feita com pequenos detalhes em latão, o que dá um charme ao ambiente. Aqui ficam o chuveiro e a banheira. Mas olhem só isso. É uma penteadeira embutida. Você levanta essa tampa e encontra um espelho. Dentro há espaço para guardar maquiagem e outros objetos, permitindo-se arrumar ali mesmo. Achei isso muito interessante. Nunca tinha visto uma penteadeira integrada à bancada dessa forma.
Quando a tampa fica fechada, ela se transforma em uma bancada comum. Também gostei bastante do papel de parede deste banheiro. Passando por este pequeno armário de armazenamento, chegamos ao primeiro banheiro deste lado da casa. Mais uma vez, encontramos a opção de ajustar a intensidade da iluminação. E olhem este vaso sanitário. Ele é muito diferente. Imagino que seja feito de algum tipo de resina, porque há conchas de verdade e até um golfinho incorporados ao acabamento. Nunca tinha visto algo assim. É o tipo de peça que combina com uma casa de praia ou até mesmo com um Airbnb à beira-mar. As bancadas são bonitas, não são de granito, mas possuem um acabamento que imita esse material. A pia, em um tom azul claro puxado para o turquesa, combina com a banheira. Olhem essa flor, é realmente bonita. Saindo daqui, temos novamente uma bela vista da escadaria. Seguindo por este lado, chegamos a mais um quarto. O ambiente é muito agradável e conta com um belo piso de madeira. Este é o segundo maior quarto da casa. As paredes possuem um tom bege que combina com os acabamentos em madeira escura. Mais uma vez, a iluminação natural entra em abundância pelas janelas. Este quarto também possui um closet, mas parece que em algum momento retiraram as prateleiras e as estruturas internas. É um closet de bom tamanho, assim como o próprio quarto. Parece que encontramos mais uma inscrição em chinês. Vamos ver o que ela diz. O quarto vazio tem um cheiro forte e as luzes estão quebradas. Homens não podem usá-lo. Então, pelo visto, o cômodo tem algum tipo de mau cheiro. Quis deixar esta parte para o final, porque este é o último ambiente da casa, e também porque há uma porta secreta aqui que eu queria mostrar para vocês. Olhem só, é realmente uma porta escondida. Olhem só, este banheiro possui detalhes em tons de rosa, então talvez tenha pertencido a uma menina. Curiosamente, ele é até maior do que o banheiro da suíte principal, o que torna a distribuição da casa um pouco diferente do que se costuma ver. Aqui também existe uma penteadeira embutida, muito bonita. Tudo continua muito bem conservado. O espelho também está em ótimo estado, e até parece ser um pouco mais novo, mas é difícil ter certeza. Observem também esta estrutura na parede. Acredito que seja parte do sistema de aquecimento. Estou certo ou não? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Vamos finalmente entrar no cômodo secreto. Olhem só, é realmente uma porta escondida. Há teias de aranha por toda a parte. O espaço não é muito grande, mas tem um tamanho suficiente para servir alguma finalidade. Inclusive, existe uma lâmpada instalada aqui dentro. É impressionante. Em todas as minhas explorações, só encontrei um cômodo secreto uma ou duas vezes, e sinceramente não esperava encontrar um nesta casa. Considerando que a história desta propriedade envolve fraudes e atividades ilegais, a existência deste ambiente acaba parecendo fazer sentido. Mesmo assim, continua sendo algo muito estranho. O mais curioso é que a porta fica totalmente camuflada na parede. Depois de explorar cada ambiente desta impressionante mansão, fica impossível não admirar a grandiosidade desta propriedade.
Os amplos espaços, a arquitetura marcante e os detalhes da construção mostram que este lugar foi planejado para representar sucesso e uma vida de muito luxo. Mesmo completamente vazia, a mansão ainda preserva uma presença impressionante e deixa claro quanto foi importante para seus antigos proprietários. É curioso pensar que uma residência construída para simbolizar prosperidade acabou se tornando um lembrete de como a vida pode mudar completamente. O que um dia foi motivo de orgulho, hoje permanece em silêncio enquanto o tempo continua deixando suas marcas. Ainda assim, a propriedade continua despertando curiosidade em todos que passam por ela, não apenas pelo seu tamanho ou pela sua beleza, mas pela história que carrega e por tudo que aconteceu antes de chegar ao estado em que se encontra hoje. Mesmo sem muitos objetos deixados para trás, esta casa foi incrível de explorar. Ainda encontramos muitos detalhes interessantes e até um cômodo secreto. Afinal, com que frequência encontramos algo assim? Espero que vocês estejam preparados para esta nova sequência de vídeos. Vamos deixar este lugar e partir para a próxima exploração. Espero que tenham gostado. Se foi o caso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo. Muito obrigado por assistir. Espero vocês na próxima sexta com mais um lugar incrível. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!